Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Faz tempo que eu não apareço aqui. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam descansando bem nos seus refúgios aí no carnaval. Bom, eu tô aqui na paz de um spa. Minha casa eu considero como se fosse o meu spa, sabe? Eu tô numa tranquilidade. Aqui onde eu moro não faz barulho de nada, assim, sabe? Tá até mais silencioso do que dia de semana, cara. Você não escuta nem obra, nem cachorro, nem trânsito, nada. Parece que assim, sei lá, pra mim é um spa de relaxamento, assim, sério. Parece que eu viajei pra ter paz, assim. Quando eu morava, né, com pessoas, assim, antes de eu morar sozinha, eu fazia de tudo pra ter um momento de paz e descanso, sabe? Então, todo carnaval, além de todo feriado também, eu saía, viajava, ia pra serra, ia pro mato, sei lá. Mas, cara, quando eu fui morar sozinha, eu descobri uma eu tão eremita assim que faz de tudo pra ficar em casa, sabe? Um ser tipo sei lá, um bicho de casa. Que agora eu não pego estrada nem nada, nem ficar naquele perrengue, engarrafamento. Ai, tudo cheio, tudo caro, pelo amor de Deus, cara, realmente já deu. É por isso que eu também, na hora de escolher um apartamento, no meu caso, né, minha experiência foi só com aluguel, nunca comprei, né? Então, quando eu vou alugar, mesmo assim que eu vou viver alguns meses, não sei, algum tempo bem pouco, eu não sei quanto é o tempo que eu consegui viver aqui, né, enquanto não me tirarem, mas eu procuro bem detalhadamente o lugar que eu vou morar, porque eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Uma tranquilidade, uma paz, é isso que eu busco num apartamento. E eu posso falar para vocês depois no outro vídeo o que é, quais são os critérios que eu faço, né, para buscar um lugar para morar, o que eu observo. Mas nesse vídeo aqui eu queria mais falar a respeito de uma reflexão a respeito de comprar ou então alugar um apartamento, né? O que seria bom. No meu caso, né, eu até penso em comprar sim, mas eu também tenho muito receio em relação a isso. Claro que é um investimento, é uma garantia, é ótimo, tudo. Mas talvez venha assim um pouco da minha história de vida também, sabe? Eu sou uma pessoa que me mudou muito quando eu era criança e adolescente, até quando eu adulta também. Mas entre criança e adolescente, eu me mudei 7 vezes de estado do Brasil, sabe? Eu só não morei no norte e na região sul. Mas fora isso, eu morei em tudo quanto é lugar, sabe? Teve lugar que eu morei uma semana, teve o lugar que eu morei o máximo de anos foi 5 anos. Então, teve lugar que a gente se mudou e depois mudou pro mesmo exato lugar, apartamento, tudo que a gente estava antes, sabe? Coisas lá do meu padrasto da época, a gente parecia um cigano. E aí, depois de adulta, quando eu fui morar sozinha eu já me mudei 4 vezes. Sendo que em 6 anos eu me mudei 3 vezes. E esse lugar que eu tô agora, como eu já falei no vídeo anterior pra vocês, eu me mudei foi um pouco antes de dar a pandemia. E tô aqui, né, por enquanto. Vamos ver o que acontece, né? Esse apartamento tá em processo de inventário, talvez pode ser que em algum momento eles falem, ó, você tem que sair, a gente vai vender, não sei, né? Então, eu tô acostumada a mudanças. Uma pessoa que passa por um monte de coisas assim, bem ou mal, né, tem seus dois lados assim, mas você aprende na sua vida e aceita e se adapta também ao fato de que a única coisa permanente na nossa vida é que nada é permanente. Tudo é uma constante mudança. Tudo é um conjunto de etapas, de fases, de momentos. Então você vive um momento, você vive muito presente assim. Claro que você pensa no futuro, você se planeja, mas uma coisa que pra mim é difícil pensar é um pouco assim, ai, eu vou morrer aqui, eu vou criar raízes aqui, eu vou me enraizar nesse lugar e nunca mais eu vou me mover daqui, sabe? Claro que quando você compra um apartamento, você não precisa morrer ali, sabe? Você pode vender e trocar, cada vez tem gente que vai trocando de apartamento, comprando cada vez maior, mas assim, quando a gente compra um apartamento, é uma coisa que se chama imóvel assim bem durável. Então, pelo menos vai ter que durar algum tempo, né? Eu não sei, na minha vida tudo muda, eu não sei, pode mudar a qualquer momento. Eu não sei se eu vou ser transferida a trabalho para algum outro estado, entendeu? As situações mudam muito. E são essas situações que eu quero colocar aqui para vocês nesse vídeo. Situações que eu vivi como inquilina de apartamentos diversos, né? E também pessoas que compraram apartamento, que já são experiências de outras pessoas que eu conversei, que eu vi na minha vida, bastante, assim. Então, queria compartilhar para vocês quais são os prós e contras,
de cada situação para se pesar. Eu acho que todo mundo que chega meio perto assim de uma meia-idade, de uma fase mais um pouco mais madura da vida, né, por exemplo, depois dos seus 40 anos, começa a pensar assim, passar pela cabeça, ai, cara, eu acho que eu deveria estar comprando ou eu deveria estar pensando em comprar, porque depois vai ficar difícil, né? Você vai se aposentar e aí, né? Você tem que ter um lugar para cair morta. Mas como uma vez uma pessoa me falou, né, eu achei muito legal, o importante não é ter onde cair morto. Cair morto, você cai morto até na sarjeta aí, no meio da rua, e aí a Conlurb recolhe, entendeu? Assim, não importa, você não tá mais lá. Você não vai ter que mais pagar aluguel, não vai ter que comprar mais nada, acabou. Você não, mesmo que o teu corpo vai ser enterrado numa pompa de flores com orquestra e um caixão de purpurina e, sei lá, um túmulo de pérola, ou se seu corpo vai para um estudo lá numa faculdade forense, não interessa, você não tá mais ali, não sabe, acabou. Mas o problema é você ter onde cair vivo. Você cair vivo é o que é o problema, sabe? Muita coisa enquanto você está vivo pode acontecer. Você pode perder a sua saúde e não poder mais pagar, sabe? Você perder seu emprego, ou você ser despejado, acontecer alguma coisa, sabe? E aí? Você com seus móveis, suas contas que não param de chegar, e é nisso que a gente tem que filosofar. Vou colocar aqui para vocês algumas situações que eu já vi com pessoas acontecerem assim, com pessoas conhecidas, né, que me contaram também, pessoas que do meu convívio que compraram e realmente aconteceu alguma coisa, sabe? Então eu vou colocar aqui os prós e contras, né, das situações que eu já soube, né? Bom, os prós, isso aí é um bem, é uma garantia. Eu vou cair morto aqui, eu estou seguro. Até porque quando a gente vai ficando mais velho, por exemplo, a gente não tem nem como ficar alugando muito apartamento por aí, porque tem que apresentar renda, né? E tem que estar trabalhando. E você também tem que ter fiador e uma série de coisas. Talvez você aposentado lá não aceitem, né? Que você vá pedir um aluguel de algum lugar. E comprar é sempre aquela questão, eu vou ter segurança, é um bem na minha mão, eu vou ter, como no máximo, se eu sair daqui e tiver que morar em outro lugar, eu vou alugar e vou ganhar uma renda. É sempre uma questão assim, né? Bom, se você puder comprar, não te custa nada, sempre claro que é muito legal comprar, né? Mas tem outras questões também. Eu conheço gente, por exemplo, minha tia, não sei se ela podia comprar ou não, mas a questão que ela já me contou é que ela nunca quis comprar um apartamento, porque realmente você fica preso, sabe? Deu um problema no teu apartamento, começou a vazar isso, ou veio um vizinho insuportável, ou a rua ficou, sei lá, se transformou, não é mais a mesma coisa, você pega, sai dali, ou fala, proprietário, tem isso aqui que tá acontecendo, aí se estiver muito ruim, você sai. E sendo dono de um apartamento, realmente você fica preso ali, você tem muita coisa para resolver, né? Teve uma época que o meu pai ele tem um imóvel, né? Ele tirou da imobiliária e pediu para eu ficar tratando de e-mails lá com o próprio cara que morava lá, o inquilino. E aí que eu vi, cara, que dor de cabeça, gente. Porque prédio velho, aí toda hora, quebrou isso, estourou cano dentro da parede, que não sei o quê. Aí o cara vai lá, cota preço com obras, né? O que é um trabalho pra gente, inquilino, né? Mas assim, depois no fim é só apresentar, aí o dono que paga, sabe? Então também aí, caiu não sei o que lá da fachada, elevador quebrou, que não sei o que, toda hora cota extra, cota extra. Então, às vezes, de repente, né, se você também está aposentado e comprou um apartamento, né, pode ser muito gasto, né? Porque uma pessoa aposentada, por exemplo, eu vejo por muitas pessoas que eu já conversei, né, eu já vi, convivi, o salário não vai aumentando conforme a inflação. Ele realmente, aí você pode até aposentar bem, mas no fim de alguns anos você já está defasado, já, porque não aumenta assim, né? Então, a tua aposentadoria não é reajustada mais que a inflação. Então, cada ano você vai perdendo, perdendo. Então, no fim, quem ganhava até muito bem, depois de alguns anos já está tendo que apertar os cintos. Então, se você comprou um apartamento, que é o caso que era que nem de uma pessoa que estava conversando comigo, uma síndica de um prédio lá que eu morei, ela falou assim, olha, me arrependo, porque eu pago uma nota aqui de condomínio e vou pagando só condomínio. E toda hora quebra alguma coisa, que é do prédio, sabe? Que é o elevador, que é a fachada, que é não sei o que. Aí toda hora tem que
pagar uma cota extra. E, gente, é toda hora mesmo, assim. Aqui, por exemplo, onde eu moro, né? Teve um vazamento aí dentro de uma parede lá do estacionamento que as pessoas não descobriram onde é que é. E sabe aquele vazamento interno que simplesmente jorra águas e águas, assim, igual uma cachoeira da parede? Eu vi, assim, é uma coisa cachoeira mesmo, assim. E não tinha um foco, assim, era tipo inundou em algum lugar, encheu de água e começou a vazar pela parede inteira. Não sabe onde é que é e é um lugar muito ruim de você entrar, a menos que você quebre um lugar que vai quebrar o chão do morador do primeiro andar. Então, realmente, eles disseram que deu R$ 3.000 de conta de água lá, vazou muita água, e isso por muitos meses. Então, nem chegou pra mim, que eu sou inquilina, porque é o dono lá que tá pagando uma nota, estão gastando dinheiro aí na cota extra, né? Então, pra mim, eu não tenho essas preocupações como inquilina. Normalmente, quando você compra um apartamento, você bota as melhores coisinhas, assim, você fala, vou morar ali, vou morar eu e minha família, sei lá. Você faz uma reforma, bota os materiais bons, né? Bota aquela tomada daquela marca, a torneira daquela outra marca, e os azulejos, assim, bota porcelanato, né? Você gasta mal grana, assim, eu vou botar coisa boa que vai durar. E aí você calha de se mudar, e sei lá o que, aí você tem que alugar. Aí vem aqueles caras, gente, assim, porque olha, os donos reclamam muito mesmo, assim, de que inquilino bom é a coisa mais difícil do mundo, assim como pro inquilino também é difícil você achar uma pessoa, um proprietário que seja legal, né, de ser bom de lidar e tal, mas achar inquilino também é muito ruim. Então, tem gente que realmente não valoriza, sabe? Só porque não é meu mesmo. Aí, sei lá, às vezes é pessoa com problema mental, sabe? Tem muito, assim, vários apartamentos que eu morei, eu perguntei lá, conversei com a da imobiliária, perguntei do morador de antes. E, gente, eu soube de cada história, assim. Aí a pessoa não tem nenhum cuidado, sabe? Quebra as coisas e... Normalmente, que pessoa que compra, assim, pra aluguel, sabe? Pessoa tem gente que vive de renda. Aí compra um apartamento e vai falar, isso aqui eu não moro, nunca vou morar, vou botar pra aluguel. Aí bota lá a cerâmica mais vagabunda que tem, bota lá uns chuveiro de plástico, assim, bota um negócio bem chulé mesmo, assim, porque, quer saber? Eu vou alugar mesmo, então eu vou pintar com a pior tinta que tem, e é assim, sabe? Então eu já ouvi muita história também de inquilino ruim, gente má mesmo, gente que tinha problema. Então, em muitos lugares eles pedem, assim, seguro fiança, né, que é o zóio da cara, tipo assim, X meses de aluguel, sei lá, uma coisa, eu não sei quanto é que é, mas assim, um valor, tipo, que você vai perder aquilo lá todo ano. Procura aí seguro fiança, Sul América, não sei o que. Eu vi muitos apartamentos que só alugavam nessa condição. Porque aí você paga um valor de tantos meses de aluguel que vai para um seguro lá que caso você destrua tudo e você saia e não pague nada e saia inadimplente, né, ele vai cobrir o proprietário de não ter prejuízo. Mas para você inquilino, todo ano aquele dinheiro vai pro saco, né? Você perdeu X meses de aluguel. O depósito calção, cara, ele tá cada vez mais raro, assim, das pessoas aceitarem. Eu realmente, quando fui procurar imóvel, assim, realmente não tinha. É só mais assim, quando é por indicação, as pessoas te indicam, né? E a pessoa já te conhece o outro. Então, realmente, 3 meses de depósito é só na base da confiança mesmo. Porque, cara, dependendo do estrago que você causa no imóvel, né, 3 meses de aluguel não cobre aquilo e ainda você sai inadimplente, sei lá, podem te processar, mas vai ficar meses aquilo ali rodando. E se o cara não sabe onde é que você foi parar no mundo, aconteceu numa casa anterior que eu morei, aconteceu isso, o cara, mau caráter, sabe, levou todos os espelhos de tomada, arrancou todas as luminárias, levou todos as torneiras, assim, o cara realmente, esse cara quebrou tudo, fez isso e ainda sumiu no mapa trancando a porta sem a proprietária ter a chave. Então, ela teve que chegar e entrar pela janela, assim, sabe? Foi isso que aconteceu. Aí mandaram fazer chave depois, mas foi uma coisa dessa. Então, você acaba tendo essas situações aí em que você tem que alugar com seguro fiança, né? Ou depósito calção, que é esses casos muito raros aí, realmente é uma felicidade encontrar uma situação dessa. Ou então você tem 1 ou 2 fiadores até que eles exigem. Então, tem cidade que tá pedindo, tipo, não só 1, mas 2 fiadores, com imóvel na cidade, e ainda o imóvel tem que ser acima do valor tal, é cheio de coisa, sabe? Então,
eu pedi para uma pessoa que eu conheço, ai, por favor, seja meu fiador, não sei o quê, mas assim, você coloca a pessoa em risco, né? Você, é claro, a gente tenta pensar que a gente se garante, né? Mas, cara, ninguém se garante, ninguém nesse mundo pode falar, ah, eu me garanto. Eu me garanto nesse momento atual em que eu estou, com a minha sanidade em dia. Vai que, sei lá, acontece um troço também e, né, eu bote o imóvel dessa pessoa tão querida que fez esse favor para mim em risco. Pode acontecer, né? Eu tô falando aqui de várias situações. Eu já tive colega que eu vi acontecer, o irmão dele, que não presta nada na vida, tinha alugado um imóvel e botou a mãe, idosa, aposentada, botou o imóvel, o único imóvel que a mãe tinha para cair morta na vida, depois de uma vida de luta, e ficou lá devedor, e o imóvel da mãe foi a leilão, sei lá, foi lá entregue como a garantia, né? E a mãe se vendo sem ter onde morar, sabe? Sem ter mais onde ficar. E foi parar lá com o filho que seguiu tudo direitinho. Então, normalmente, quando a gente bota uma pessoa de fiador, essa pessoa aí tem que confiar muito na gente, tem que ser uma pessoa muito chegada, porque realmente não é qualquer um, sabe? Vai que, sei lá, me dá uma doideira, eu começo a ficar demente e dá louca, eu começo a não pagar, e aí eu faço essa pessoa, sabe, correr um risco. É realmente algo de muita confiança. Quando você compra um imóvel, várias coisas podem acontecer na sua vida. Você pode, como eu já tive amiga, na década de 80 ela comprou. O Rio começou a mudar mais ou menos, assim, ficar violento, perigoso, mais ou menos depois da década de 80, 84, assim, por aí, né? Mas ela lá pela década de 70 para 80 comprou um imóvel, assim, 2 apartamentos, num bairro que tinha um morro super verdejante e umas colinas lindas, verdes, assim, de tranquilidade, bem na janela dela, assim, ela abria, via aquela natureza, ai que lindo, né? Mas só que, menino, virou uma favela, né? Depois virou, de uns anos, virou uma, que chama agora comunidade, né? Mas assim, a comunidade tomada por traficante, com guerra, pipoco diário, é, realmente guerra, sabe? Tiro e rojão e assim, veio ela assim, tanto que veio parar tiro na janela dela de fuzil, metralhadora, sei lá, ela achou um furo de bala, achou uma bala gigante lá no meio da sala dela e assim, inferno, cara. Quando tem guerra assim, é tipo se abaixar e tentar ficar quieto ali, sabe? Nem olhar muito pra fora, assim, porque podem pensar que você tá olhando alguma coisa, ele tá espionando, não sei. E aí ela comprou por um preço absurdo e agora quer se livrar, né? Agora já faz um tempo, muitos anos, e não consegue. Até pegou, dividiu a unidade dela em dois para ver se até vende mais barato, né? Por duas unidades menores, mas, cara, não tá conseguindo vender nem a preço de banana, sabe? Então, uma coisa que era linda, maravilhosa antigamente, foi super caro, agora nem por preço de banana e nem isso não tá vendendo. Então, você fica realmente preso àquele lugar. E até para você alugar, talvez não sei se seria tão fácil, né? Porque essas coisas acabam desvalorizando o seu imóvel. Às vezes o bairro é bom, mas aquele lugar específico, perto daquele fim de rua, assim, já tem isso, né? Então, infelizmente aqui é assim, né? As pessoas de bem, né, que são a maioria que moram ali num lugar como esse, elas realmente sofrem, ficam reféns dentro das suas próprias casas ali dentro, né? Quem mora no morro, né, na comunidade, e bandido invade as casas, entra assim, ao bel prazer para se esconder, sabe? E as pessoas não têm um momento de paz, sabe? É rojão, aqueles fogueteiros que fica avisando que a polícia tá subindo, e tiro, e as pessoas realmente querem ir trabalhar e não conseguem porque ficam presas dentro de casa no dia de guerra, sabe? Realmente, bandido chega e manda fechar todo o comércio ao redor, na rua, embaixo também, sabe? Que eu já morei, que dava perto de morro, assim, também, então eu já vi como é que é. Perto mais ou menos, né? Mas assim, tudo é afetado, todo esse entorno é afetado. E perto mesmo, assim, é uma cena, cara, que parece outro Rio de Janeiro, né? A gente no asfalto vê uma coisa, perto da entrada é outra coisa, tipo Cidade de Deus, aquele filme mesmo, sabe? É gente subindo e descendo de moto com pistola na cintura, fuzil, sabe? É uma cena, assim, realmente forte que as pessoas
que moram lá tem que ver diariamente e ficam com síndrome do pânico, ficam com, sabe, medo e tal, enfim. Bom, gente, é lógico que aqui eu tô falando daquelas comunidades que são dominadas por traficantes, né? E nem todo dia é assim também, mas no dia que tem confusão e que tem pipoco é assim mesmo, né? Porque eu sei que eu morei num bairro que... Bom, aqui no Rio de Janeiro, acho que só tem 2 bairros que não tem comunidade nenhuma só, mas são muito pequenos, muito ruins de chegar lá. O resto, assim, é vales e morros, vales e morros. A gente tá cercado de, assim, panelas cercadas por morros e alguns são desse jeito aí que são dominados por traficantes, que aí às vezes o policial invade e dá essa confusão aí. E outros são dominados por milicianos, que aí já é outra história, que aí rola, né, extorsão dos comerciantes e né, tudo que você compra lá dentro, botijão de gás, não sei o que, é tudo vendido por eles. Tem umas paradas lá. E tem outras que são pacificadas, são totalmente pacificadas, são até pontos de visitação. Eu já fui lá naquela Tavares Bastos que tem o The Maze, tem um hotel muito legal, cheio de ladrilhos lá, tudo muito lindo. E também aquele que você vai pro Morro Dois Irmãos, que acho que é Cantagalo, eu acho que é isso. E outras comunidades muito grandes que são do tamanho de bairros inteiros. Então, um ponto pode ser perigoso e as pessoas sofrerem ali com violência, e outro ponto as pessoas nem saberem dessas histórias, só saberem, né, mas não viverem. Tem de tudo aqui. Então, a gente não pode também generalizar achando que o Rio é só violência, só isso. Então, aqui no Rio, são esses tipos de coisas que acontecem, né? Não só outros tipos de situação como desvalorizar seu apartamento porque embaixo virou uma zona, né? Embaixo virou um ponto de prostituição, travesti e tal, que nem aconteceu embaixo do prédio do meu pai, né? É um lugar, é um bairro até bom, assim, que classe média, mas assim, acabou virando isso aí, né? Então não é tão fácil de alugar assim também. Porque uma família com criança, né? Uma menina sozinha, por exemplo, eu não moraria ali, sabe? Realmente fica perigoso. Assaltante e tal, né? E eu conheço pessoas também que compraram e muitas coisas podem acontecer na sua vida. Tem também uma situação de uma pessoa que ele estava pagando um apartamento de solteiro, aí conheceu uma pessoa que já tinha uma criança, um filho, e aí tiveram que alugar um outro lugar, né? Sair daquele lugar e arranjar um apartamento maior para a criança também, e continuando pagando aquele apartamento lá, sabe? E pessoa também que comprou apartamento de casa de família e tal, acabou separando e ainda pagando aquilo ali, sabe, os dois, então realmente teve que morar cada um num apartamento de solteiro e tal, né, que cabe um filho e tal, mas assim, a vida muda muito, sabe, teve colega também que comprou apartamento e foi transferido a trabalho para uma outra cidade, então ainda pagando apartamento aqui e pagando aluguel lá, no outro lugar. Então tem que achar uma pessoa para você repassar essa dívida, toma, assume aí, compra esse apartamento. Eu tô falando vários casos que podem acontecer, né? Assim, minha tia tá correndo um problema lá no lugar onde ela mora. Ela disse que, nossa, ela mora lá desde sempre, cara. Desde que eu conheço ela já tinha aquele apartamento lá, mas de repente se mudou uma vizinha, uma barraqueira, uma doida assim, sabe? E joga lixo bem na porta dela para provocar, e fica gritando, e fica fazendo festa com a porta aberta, e sentando assim, apartamento, gente, no meio do corredor, assim, sabe? Corredor de apartamento. Ela pega, bota a cadeira para fora, como se estivesse, sei lá, morando em casa e começa a conversar para fora do apartamento, assim, umas coisas muito... Aí você acha ruim, ela joga mais lixo na tua porta, uma coisa a ponto dela querer sair de onde ela mora pra alugar um outro apartamento, botar o dela pra alugar e sair dali, sabe? O outro lá tava me contando que ele fica até o máximo de tempo que pode no trabalho assim, até o máximo de, se ele pudesse, trabalhava à noite até onde desse, porque onde ele tinha lá, onde ele comprou apartamento, ele mora, no lugar próprio dele, abriram 2 bares do inferno, sabe? Que faz o escarcéu à noite. Então, só vai aquietar lá pelas 11 horas da noite, assim, mas ele disse que não dá nem pra conversar dentro da casa dele, imagina.
Tem outra situação também que me contaram. Ele é proprietário de uma das unidades lá, de um prédio, um apartamento, assim como outras pessoas lá, os vizinhos também são donos dos seus apartamentos, moram ali. Mas aí esse cara ele paga direitinho o condomínio e os vizinhos não, os vizinhos são inadimplentes. E aí o prédio não pode fazer nada, não pode expulsar esses caras. O máximo que pode acontecer é o prédio botar os caras na justiça e tentar reaver os condomínios atrasados. Mas aí o fundo de reserva fica sempre na negativa e você tem um monte de coisa que quebra no prédio, tá tudo caindo aos pedaços e aí você paga tudo direitinho, mas o prédio nunca tem dinheiro para fazer as obras necessárias. Então, você comprando, você tem toda essa questão de segurança, mas você também tem toda uma questão de ficar preso aquilo ali e você pode ter pesquisado o máximo que você pudesse na situação e era perfeito, era o lugar dos sonhos, mas ele se transformou, né? Então, se você puder vender e trocar de lugar, assim, seria o ideal, né? Do que ficar preso num negócio desse. Sempre que eu fui me mudar, e aí eu entrava no site, por exemplo, do Zap Imóveis, eu ia cotar lá, esse imóvel aqui que eu tô querendo alugar. Tantos metros quadrados, valor tal, bairro tal. Aí eu botava lá o preço, tem um comparativo, se tá valendo mais a pena comprar ou alugar aquele imóvel, a gente, né? Pra gente ir lá comprar ele ou ir lá morar de aluguel. Por vários meses, assim, por vários anos diferentes que eu me mudei, tava dando que era mais jogo pra gente inquilino morar de aluguel ali do que a gente fosse comprar pelo valor daquele apartamento que tava ali, o mesmo apartamento que a gente tá querendo ir lá alugar. Eu não sei como é que tá agora, né? E como é que seria para a questão do dono, assim, né? Se para ele vale mais a pena vender pelo preço, que tal, ou que é mais lucrativo botar para alugar. Eu sei que sim, independente se você quer vender ou alugar, né? Se você tá querendo vender, você pode também alugar enquanto você bota lá a plaquinha vende. Se não consegue ninguém para vender, já ganha um dinheiro com o cara morando lá dentro, né? E aí arranjou um comprador, tudo certo. Aí bota o cara pra fora, né? Quando eu fui morar de aluguel aqui nesse lugar onde eu tô, e nos outros também, realmente eu procurei, viu? Eu procurei muito mesmo. A maioria que eu vi dos apartamentos estava assim, vende-se. Aluga-se era tipo minoria, e quando era um lugar muito bom, era tipo, bota a ficha agora, corre agora, senão já tem outros 20 na fila e você vai perder, sabe? Na pressão total. Então, a maioria das pessoas está querendo sair do Rio, sabe? Eu tô vendo muita evasão aqui, porque o boom foi mesmo naquela época de Copas, que foi Olimpíada, não sei, teve aí 2014, 2013, né? Foi quando eu falei pro meu pai também, olha, vende, porque o apartamento tá super valorizado agora, tanto que apartamento, sabe, para aluguel, minha mãe teve que sair do lugar onde ela morava, onde a gente morava, porque ele aumentou quase, tipo, o triplo, assim, do nada, assim, olha, X vai virar 3X, assim, do meio do nada, um absurdo, porque depois de 30 meses você pode aumentar o quanto você quiser, né? Independente da taxa lá que você botou para reajuste anual, né? Independente daquela taxa, ele pode falar, olha, agora é 3 vezes isso, sabe? Então, foi por isso. O pessoal cresceu o olho e botou lá nas alturas. O pessoal que vendeu também naquela época se deu bem aqui no Rio, porque, tipo, o imóvel era 100 mil, virou 300 mil, sei lá. Então, o pessoal que ganhou dinheiro ganhou, né? Mas depois disso, só foi caindo. Eu tinha falado, pai, vende logo isso aí. Aí ele, não, porque ainda posso conseguir mais, não sei o que, nasce de conseguir mais, caiu. É que nem ação, né, cara? Você vai ficar de olho muito grande aí, acha que sempre vai ganhar mais, às vezes de um dia pro outro alguém fala uma merda lá na política e despenca. Do meio do nada você tá sem nada, tá até devendo. Então, muita questão de sorte também, né? De especulação também. Então aí não vendeu na hora, agora tá lá embaixo o preço e todo mundo tá querendo vender, o mercado tá saturado, não tão vendendo por grandes coisas, né? O imóvel que eu tava lá, um dos que pediram pra eu sair, pediu que eles queriam vender. Aí primeiro eles queriam 350 mil, num apartamento de bosta que é um cocô de tão pequeno assim, mas realmente o povo mega valoriza as coisas, né? Aí queria 350 mil, aí não conseguiu, ficou lá parado. Aí pediu 300 mil, não conseguiu. Aí ficou meses lá, aí baixou 250 mil. Aí vendeu por 250 mil, cara. Eu não sei se as pessoas mega valorizam pra, tipo, vou jogar um verde, né? Tipo leilão. Aí quem dá mais, se ninguém dá menos, eu vou dar o valor real disso aqui. Eu não sei qual é, né? Mas
Eu sei que muita gente está querendo realmente vender e não consegue. Muita gente realmente perdeu o emprego aqui no Rio, está querendo voltar para a cidade natal, voltar para não sei onde, está querendo vender, sabe? A cidade está muito violenta e não consegue ficar aí preso, né? E agora voltando na questão alugar ou comprar, deixa eu falar mais sobre aluguel, né? Que é a minha experiência de vida. Você fica à mercê, você realmente tem essa liberdade. Qualquer problema que der, olha só, o dono disso aqui tá dando isso. Aí você só informa, no máximo você vai cotar preços aí em 3 lugares diferentes, mandar fazer a obra e toma aqui a fatura, deu isso. Mas você fica realmente preso em algumas questões. Você não pode fazer uma melhoria sem avisar para ele. Melhoria normalmente eles não aceitam porque eles não moram lá mesmo, então eles não querem saber. Isso aqui ficaria melhor assim, porque desse jeito tá ruim, não sei o quê. Mas tá impactando, tá causando dano ao imóvel. Não, então eu não quero, sabe? Então você tem que conviver com aquilo ali e não vai poder melhorar porque o cara não aceita gastar 1 centavo mais com melhoria de um lugar que ele não vai realmente morar ali. Então fica meio difícil. Se fosse seu, aí você faria uma obra de boa, faria o que quisesse, nossa, botaria as melhor coisa, mas realmente não sendo teu, você fica preso naquela estrutura que você viu que é. Por isso que na hora de escolher, você tem que escolher muito bem, avaliar tudo para não ter surpresas. E mesmo assim, você acaba tendo. E da questão de você ter sorte também com o proprietário, de ser uma pessoa boa de jogo, né? Você poder realmente contar com ele. Já teve gente que eu fui morar de aluguel e assim, eu falei, olha, gente, esse chão aqui ele levantou inteiro. Com calor ele fez uma bolha que levantou uma montanha, assim, com rejunte, com tudo, assim, e virou uma parte alta, como se fosse uma bolha de ar dentro, assim. Você passava por cima, ele não quebrava, ele ficava aquela bolha. Aí eu falei, olha só, tem que quebrar isso aqui, colar isso aqui. Mas não tá atrapalhando e não sei o que. Gente, até que quebrou, né? Porque eu andando em cima, aí a cerâmica quebrou no meio e tal. Aí, tá. E ela demorou assim pra consertar, que eu fiquei com uns, tipo, cimento no meio do chão da sala. E, não tá me atrapalhando isso aí, tipo, não explodiu o cano, não tá saindo água, assim, então não vou fazer, sabe, conserto. Aí, quando eu muito insisti, eu falei, olha, eu já fiz e deu tanto. Aí ela falou, não vou pagar tanto não, eu não escolhi fazer isso, eu não escolhi botar esse piso e não sei o que, e, sabe, aí eu fiquei com R$ 400 de preju, sabe, meu, assim. Tem a questão de você também conseguir fiador, né? É uma questão um pouco delicada. E a questão de, assim, que nunca fiz isso, tá? Mas quem paga seguro fiança, porque aí não tem fiador. Por exemplo, você foi mandado para uma cidade totalmente estranha a trabalho, não tem ninguém ali que você conheça, um gato pingado ali. E aí ninguém te conhece, então não tem seguro, não tem depósito calção, que são os 3 meses de aluguel, e não tem nenhum fiador. Com um imóvel na cidade, normalmente é isso que eles pedem e tal, para que você conheça. Então aí a pessoa pagou o seguro fiança, mas é aquele dinheiro que vai embora no ralo, todo ano você tem que renovar aquilo, pagar de novo. E outra coisa que pode acontecer, né, que já aconteceu comigo, gente, tudo que diz lá na lei do inquilinato, as situações que ele pode te tirar do apartamento, né, o dono, já aconteceu quase as 3 comigo, assim. Depois eu mostro a lei do inquilinato para vocês em outro vídeo, mas tem uma situação que fala assim, olha, ele pode te tirar do imóvel, independente do tempo de contrato, pra você só se ferra, cara. Como inquilino, você só se ferra. A lei tá tudo contra você. Se você sair antes, você paga multa. Se você quebrar não sei o que lá, você paga multa. Se você isso, aquilo, você paga multa, entendeu? Só não em situação, você foi transferido de localidade de trabalho. Aí você tem que avisar com antecedência, se você não paga multa. Mas se você, em qualquer das situações, o cara quer botar um parente pra morar, é para uso próprio, ele pode te tirar dali, sabe? Independente de você fazer os 30 meses de aluguel ou quanto você combinou lá. Se ele quiser fazer uma reforma estrutural que o teu imóvel está em risco, ele também pode te tirar dali, sabe? E se ele quiser botar para vender também, tem aquele direito de preferência, ele pergunta para você uma cartinha, você quer comprar? E você, se quiser, então quiser comprar, o direito de preferência para vender primeiro é para você do que para o mercado. Se você fala que não, claro que não, porque olha só, tipo, na maioria dos casos, se eu tô morando aqui de aluguel, porque eu não vou querer comprar, né? Então você tem 30 dias para sair. Então eu já, quase dessas 3 situações, já fui tirada do imóvel, cara. Um foi
um ano e 10 meses depois de ter alugado, né? Eu tava ainda, tipo, mal paguei o caminhão de mudança, assim, todos os prejuízos que você tem pra. Depois que você mudou, ainda tem que instalar prateleira, instalar ar-condicionado, instalar essas que você paga o cara lá, pra furar a parede, pra não sei o quê, aí você bota tudo no lugar. Ai, agora eu quero vender isso aqui, você vai ter que sair, sabe? Então foi isso. Aí eu lá no meu outro imóvel lá, feliz, da boa. Aí um ano e 2 meses depois, eu quero fazer uma reforma estrutural, porque isso aqui eu vi que a eletricidade não tá boa, tá em risco, esse painel aqui não sei o que, e lá não pode ter gente morando. Aí foi lá eu mudar de novo. Essas são as coisas que eu peso dos prós e contras em relação a alugar e a comprar um imóvel. Claro que aqui eu tô focada mais assim em quem vai comprar apartamento, né? Porque se você for comprar casa, não tem essa questão de condomínio que você vai ter que pagar pro resto da sua vida, independente de você já ter gastado dinheiro para comprar a sua moradia, ainda tem que ficar pagando condomínio a vida toda. Mas morar em casa é aquela coisa, né? Eu já morei em casa, casa de vila no caso, e tentaram arrombar lá a porta com um pé de cabra. Eu acho que, de repente, assim, você morando num edifício, eu acho que morar num apartamento, assim, é um pouco mais seguro, sabe? Casa você vai ter que arcar com tudo, sabe? De tempo em tempo você vai ter que limpar a caixa de gordura e você vai ter que limpar a caixa d'água também, que aí é seu custo, né? E não do condomínio. Quem tem calha tem que limpar as calhas também. E você não vai ter alguém para receber as encomendas para você, como por exemplo prédio que tem portaria, tem porteiro, né? Então realmente às vezes você mora sozinho é um pouco complicado, né? Porque aí a encomenda bate lá, o carteiro bate lá, não tem ninguém, e volta tudo lá para os correios, assim. Cara, eu não sei se são todas as casas do mundo que dão o que aconteceu, né? Mas aqui eu morei, pelo menos, eu vi que casa dá muito problema, gente. Muito problema mesmo, assim, toda hora. E no caso, como ela era alugada, né? Eu falava lá pra dona, olha, deu isso, deu aquilo, mas assim, ela não ajudava muito, porque é aquele tipo de pessoa, ó, deu porque você usou. Tipo assim, o chão levantou aquela bolha, é porque você usou. É, o parapeito da janela quebrou, rachou, caiu no chão, foi porque você usou, sabe? Rachou a parede porque você usou. Não, não é. Então, assim, eu vi que casa dá muito problema. No caso, era alugada e ela não consertava as coisas. Mas se fosse tua e você estivesse morando, aí você tem que consertar. Então, você mal acabou de pintar a parede, aí a casa dilata, porque vem o calor, né? Então, aquela tinta racha a parede. Aí você tem que botar lá, tampar o rachado. E aí, se chover muito, também aconteceu que voou parte do telhado lá, daquelas telhas, assim, voou, arrancou. Isso foi antes de eu ir morar lá. Toda hora quebra realmente alguma coisa. Cai um pedaço de parede, cai um não sei o quê, dá alguma coisa no encanamento. Eu não sei, cara, mas a casa ela tá exposta diretamente à rua, assim, né? Então ela pega muito calor. Aquela parte também de caixa d'água, ela tem que estar bem protegida do sol. Tem que achar algum, se possível, criar mais um cômodo de cimento por fora, assim, né? De alvenaria, para proteger do sol, porque senão a água vem fervendo para sua torneira. Tem uma série de coisas, assim, né? Que você no apartamento não precisa se preocupar. Lá no apartamento, ó, a entrada, a fachada, fora, lá fora, a garagem, não compete a você. Agora, dentro de uma casa, se é sua, deu qualquer problema na entrada, na garagem, no corredor de passagem, seja lá o que, no jardim, tudo é você que tem que consertar. Você tem que mandar desratizar as áreas de fora e de dentro lá do teu apartamento também. Casa entra muita barata, muito inseto, bicho, às vezes dá rato, então tem outras coisas também que no apartamento a gente não se preocuparia. Falaria, ó, tá tendo isso, isso e isso, reclama lá no livro de moradores e pronto, o síndico olha e vai consertar. Mas você, numa casa não, é todo seu, desde o telhado, desde a entrada, desde tudo. Você tem que recolher os lixos para colocar na hora certa, no dia certo que o lixeiro, o gari passa lá para recolher. Não é qualquer dia, então você também não é só chegar num corredor, abrir uma caixinha que tem uma lixeira e jogar seu saquinho ali e esquecer da sua vida, sabe? Não, você tem que juntar lixo na sua casa, esperar o dia do lixeiro e colocar lá direitinho. Fora isso, tocam lá sua campainha, você tem que sair da sua unidade lá e lá para fora abrir. E aí às vezes você vê não é nada. E dentro de um apartamento não, você recebe
No máximo um interfone, que pode ser por engano, mas beleza, às vezes você até abre a portaria, a pessoa entra lá, se é de confiança tua, você não precisa nem descer, então tem essas comodidades também que custam caro. Ah, seria muito legal se eu tivesse uma tacada muito grande na minha mão aqui para comprar e pudesse com isso barganhar lá um desconto bem legal assim no restante que eu ia ter que amortizar, né? Mas também para isso, né, até para financiamento, você tem um tempo de idade para você fazer isso, sabe? Eu tô com 41. Normalmente, assim, sei lá, as pessoas ficam pagando 30 anos um imóvel. Aí, claro que vai dando amortização de quantidades maiores. Ah, chegou PLR, chegou gratificação, não sei o que, ganhei mais, então toma aqui mais. Aí vai diminuindo suas parcelas. Mas, assim, se você continuar só com o teu salário, pagando um pouco mais como se fosse um aluguel um pouco mais, assim, aí realmente vão ser 30 anos. E aí eu vou ficar até os 70 anos pagando, sabe? E aí nem banco nenhum, se eu demorar muito para pensar e chegar lá com 55 anos, eles já não vão querer financiar para mim, sabe? Então é uma coisa que tem que se pensar logo. E também, se eu ficar com mais idade e me aposentar, e sei lá, aparecer lá com 70 anos querendo, sem, sabe, aposentada querendo alugar, realmente acho que pouca gente alugaria para mim, sabe? Então você fica meio numa situação um pouco complicada. Mas é isso, eu botei mais para como se fosse uma reflexão, né? Pesar uns prós e contras e saber que existem essas questões. Um abraço aí para todo mundo. Tchau!